Paz do Senhor. Irmãos e irmãs, tudo bem? Estamos aqui reunidos mais uma vez, virtualmente, para podermos estar aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus, estudando mais uma aula da nossa EBD. Estamos com muitas saudades de todos. Espero que em breve possamos voltar a congregar, presencialmente, podermos discutir essas lições aqui, pessoalmente é mais gostoso, Inclusive, no finalzinho desta aula, agora no domingo, às 10 horas da manhã, a gente vai ter uma sala de bate-papo, tá? Então, irmãos e irmãs, entrem na sala, nós vamos poder falar sobre as lições, podemos discutir algum outro assunto, E vamos poder matar um pouquinho da saudade aí, que cada um vai aparecer numa janelinha lá no quadradinho, pelo aplicativo do Zoom, tá bom? Bom, estamos aqui então para estudar a lição, já vou passar para vocês aqui, mas assim, essa lição é uma lição bem objetiva, talvez ela não seja tão longa, porque há bastantes versículos e os versículos falam por si só, tá? Então eles mesmos são explicativos, a palavra de Deus é maravilhosa, então talvez ela seja um pouco mais curta, pretendo passar devagarzinho para a gente poder acompanhar bem. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando aqui essa lição, tá? Usando essa revista da CPAD como base, que fala sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Vamos orar então, primeiramente. Senhor Deus, eterno e glorioso Pai, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estar aprendendo a Tua palavra, Senhor, estudando e meditando, Senhor, sobre os Teus ensinamentos. Capacita-nos, Senhor amado, dando-nos graça e sabedoria. Abençoa todos nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu ia dizendo, vamos então aqui aprender sobre a lição 4, tá? Que fala dos atributos do ser humano. E quais são esses atributos? Espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade, criatividade e trabalho. Para nos ajudar aqui, nós vamos ler então a verdade prática. Criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. O nosso primeiro tópico, então, é a espiritualidade. O espírito humano tem origem divina, por isso, naturalmente, ele anseia pelo Pai Celeste. Como nós vimos aí no domingo passado, com o irmão Alexandre, o professor Alexandre, ele nos ensinou aí que Deus criou o homem e tornou o alma vivente através do Espírito, que ele foi soprado em suas narinas. Porém, com a entrada do pecado, o homem começou a ter uma guerra interior, ou seja, começou a ter a guerra entre o Espírito e a carne. Vamos ler os 2 versículos aqui que falam sobre isso. Gênesis 2:7 e Gálatas 5:17. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então aqui o Senhor colocou no homem o Espírito que faz com que o homem busque o Senhor. Nós vamos voltar a esse assunto. E em Gálatas 5:17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então há aquela briga, aquela discussão entre o Espírito e a carne. Às vezes o ser humano tem aquele desejo da carne, mas o Espírito fala: peraí, isso aí não é bom, melhor você não fazer isso. Então há essa briga entre o espírito e a carne dentro do ser humano. E o ser humano, por ele ser um homem espiritual, por ele ter o espírito, ele sente a necessidade de buscar um ser superior, um ser divino, como podemos ver lá em Atenas, onde haviam estudiosos e filósofos. Vamos ver então o que diz o versículo em Atos 17, 21 e 23. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão ouvir falar ou ouvir as últimas novidades.
Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo fala aqui neste versículo a respeito de um espaço, de um pedestal, né, que tinha esse nome, ao Deus desconhecido. Então, se a gente parar para pensar, Atenas, né, os gregos ali, eles eram pessoas cultas, pessoas inteligentes, eram filósofos, eram estudiosos, e mesmo assim eles procuravam um ser superior, um ser religioso. Então eles adoravam a vários deuses. Mesmo assim eles não estavam satisfeitos. Eles ainda precisavam de mais alguém. Eles sentiam a necessidade de um Deus verdadeiro, né? Mas como eles não sabiam quem era, eles colocaram lá ao Deus desconhecido. Mas aí já é uma outra lição, tá bom? Isso aqui é mais para mostrar pra gente que a pessoa pode ser inteligente o que for, estudioso o que for, o espírito que está nela busca ao Deus superior, tá bem? Mas então, voltando a esse combate entre a carne e o desejo da carne, né? O Senhor nos traz um alerta. Vamos ver aqui então o que diz Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque a carne é pecaminosa, né? A carne o desejo da carne, ela vem do pecado, tá? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e tem que viver pelo Espírito. Mateus 26:41 diz o quê? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, a gente tem que vigiar, ficar muito atento com os desejos da carne. Deixa eu ir me atualizando aqui com os slides para eu não me perder, tá? Pronto, vamos lá. Por isso, a busca pelo Espírito Santo, ela deve ser constante. Através de quê? Através de oração, estudo da palavra e de conhecer mais a Cristo, pois só Ele pode nos vivificar. Vamos para mais outro versículo. É o que eu falei, irmãos. Essa aula aqui praticamente vai ser ler versículos, porque a palavra de Deus, ela é edificante e ela fala por si só, tá? Então vamos lá. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E João 11:25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, irmãos, a partir do momento que a gente busca ir ao Senhor, através das nossas orações, através de conhecer ao Senhor, é que a gente vai encontrar a salvação, né? E vai sair do pecado. Então, irmãos, que a gente possa nos revestir de toda a armadura de Deus e combater as ciladas do inimigo das nossas almas. E poder também exaltá-lo eternamente, como nós dissemos lá no começo. Amém, irmãos? Vamos então aqui agora para o próximo tópico. Racionalidade. Deus é um ser racional, logo, há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Há pessoas que acham que não, né? Então, a racionalidade, Deus quer que nós sejamos racionais no seu culto, né? Esse negócio de pessoas que falam que entram em transe, que saem do corpo e falam com Deus, isso aí não faz sentido. Deus quer a gente lúcido, né? Quer a gente certo da nossa razão, dominante da nossa razão para o adorar, tá? Vamos ver aqui onde é que nós estamos. Deus nos fez um ser racional, pensante, com um intelecto diferente dos animais irracionais. Vamos ver o que diz aqui. Vamos ler então aqui na racionalidade, primeiramente, o Salmo 32:9, que diz:
Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas vocês já andaram a cavalo? Alguém já tentou andar a cavalo sem segurar nessas rédeas aí? O cavalo vai para onde ele quer. Ele passa debaixo de árvore, em buraco, de qualquer jeito. Ele faz independente, assim, ele vai para onde ele quer, independente do que tem na frente que não está passando. Então, a rédea do cavalo é isso. O cavalo ele precisa dessas rédeas que estão aí, né, nessa foto que você pode ver, que é o que vai controlar o cavalo. Você puxa para um lado, puxa para o outro para ir controlando para onde ele vai para ele te obedecer. Sem isso, ele anda para qualquer lado, né? Então, o ser humano ele não é assim, tá? O ser humano não é como o cavalo e o burro. É o que o Senhor nos fala aí. Não sejamos como os cavalos e os burros. Deus nos fez um ser racional, pensante, com intelecto, diferente dos animais irracionais. Vamos ver aqui, ó, Isaías 1, 18 a 20, o que diz. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Amém, irmãos? Isso me faz lembrar daquela pergunta. Vocês lembram de uma pergunta? Hoje não se fala muito, mas antigamente se falava muito, principalmente com as crianças. Por que o cachorro entra na igreja? Porque ele encontra a porta aberta. Então ele não pensa, ele entra lá porque ele vê a porta aberta e ele entra, né? Então, que possamos cultuar ao Senhor de maneira racional. Ou seja, como Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2. Nossa adoração tem que ser perfeita, entendível, explicada e praticada. Vamos ler Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, é o que eu quis dizer lá. O cachorro, ele entra na igreja por entrar, a porta está aberta, ele pega, ele entra, não há um motivo. Que nós possamos ir à igreja, cultuar o Senhor racionalmente. Ou seja, que a gente possa cultuar o Senhor sabendo o que a gente faz, com desejo, com vontade, e não simplesmente por ir. Quer ver? Vamos ler aqui, vamos ver o próximo versículo aqui, ó. 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu coloquei esse desenho aqui de um banco. Por quê? Voltando a falar lá do cachorro. Que nós não sejamos como o cachorro que entra na igreja à toa. Vai lá, senta no banco, do jeito que entrou, sai. Isso não é certo, isso não é coisa de servo do Senhor, isso não é coisa de filho de Deus, né, irmãos? Quem diz lá, não, eu vou na igreja, sei o que, eu sou membro de banco. Membro de banco, irmãos, é prego, parafuso, é madeira. Que nós possamos ir ao culto, né, cultuar o Senhor, ciente do que nós estamos fazendo, né, com vontade, de coração, verdadeiramente. Porque esse negócio de ir na igreja por ir, não dá, só se for criança de colo, que vai porque o pai leva, né? Então, assim, ela ainda não sabe o que ela está fazendo lá dentro, até ela começar a frequentar a escola dominical. E as tias, ó, da escola dominical estão ótimas, né? Até os bebezinhos já estão aprendendo. Nós vimos aí recentemente a filhinha da irmã lá, tá dando aula já de EBD, já nas gravações. Mas então, irmãos, é isso, a gente tem que ir consciente, com vontade, e não porque não ir por ir, tá bem? Vamos lá. Vamos ler mais um versículo aqui que Paulo fala aos irmãos de Corinto.
Deixa eu ver aqui. Olha lá. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. Próximo tópico. Sociabilidade. Deus criou os seres humanos gregários e sociais. A solidão é contrária à natureza humana. O que seria isso? Criou o homem gregário. Vamos lá. Deixa eu só me achar aqui. Gregário diz-se do animal que faz parte de uma grei, de um rebanho em grupo, ou de um grupo. Então, Deus chamou o homem, né? Criou o homem e criou o homem como um ser gregário. Se a gente ler lá o começo da criação, Deus criou o sol, a terra e viu que era bom. Deus criou os luminares e era bom. Deus criou os animais e era bom. A única coisa que Deus não gostou na criação foi de que o homem ficasse só. Vamos ver então. Deixa eu ver aqui. A única coisa que ele não ficasse só. Está em Gênesis 2:18. Esse aí a gente precisa ler. O nosso irmão, na segunda lição, na lição número 2, o professor Joel, né, nosso irmão Joel, ele falou então, quando Deus falou lá que ele não achava que o homem ficasse só, ele então criou a mulher. Joel já deu uma aula lá sobre a criação da mulher. Então, após a criação do homem e da mulher, Deus dá ênfase à criação da família. Vamos ver Gênesis 1:27 e 18 e para a gente entender melhor isso aqui. Olha lá. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Pronto, irmãos. Estava aí, então, dado início à família. Tá? Então, Deus dá ênfase aí, ele fala para o homem e para a mulher: sejam férteis e multipliquem-se. Então, Deus dá ênfase à família. E a partir da família é que vai surgir a sociedade e o Estado. A família, então, é a mais importante dos três, entre família, sociedade e Estado. Por que a família é a mais importante? Porque a família é a base de tudo. É a base da sociedade, é a base do Estado. A família, ela é tão importante para Deus que ele nos deixou alguns mandamentos. Mas antes de eu entrar nesses versículos aqui dos mandamentos, né, desses mandamentos que o Senhor nos deixou, eu queria falar o seguinte para os irmãos, né? Nesse tempo agora da pandemia, nós temos duas situações de famílias. Uma situação está sendo muito boa. O que acontece? As famílias estão reunidas, né? E reunidas em que sentido? Você vai falar assim: não, mas eu não estou podendo ver minha filha que mora longe, eu não estou podendo ver a minha mãe e tal. Mas a família em si, vou dar um exemplo. Eu e a minha mãe, tá? Apesar de nós morarmos no mesmo quintal, eu moro numa casa, ela mora na outra. Eu trabalho fora o dia inteiro, né? Com essa pandemia, eu estou de home office. Aí o que acontece? Eu estou podendo ver minha mãe mais vezes. Então, a gente sabe que a pandemia em si não é uma boa coisa, lógico. Porém, podemos tirar bons momentos disso. E quais são esses? O momento em que a mãe está junto com o filho, né? A gente sabe que tem muita mãe aí que está quase arrancando os cabelos. Mas por que isso? Porque não estava mais acostumada a ficar com os filhos. Acordava de manhã, trocava o filho, trocava a criança, pegava a mochilinha e escola. Punha a filha na escola. Só lá no final da tarde, chegava lá, ia na escola, pegava o filho, pegava a mochilinha e ia para casa. Chegava, dava banho, dava janta, punha a criança para dormir. E aí? Qual o tempo que ela passou com a família? Então, irmãos, que nós possamos, nesse momento difícil de pandemia, perceber essa oportunidade da gente estar convivendo melhor com a família, né? A gente sabe que tem algumas famílias que estão sofrendo com isso.
Mas por quê? Porque elas estão deixando a carne falar mais alto e não o espírito. Não estão deixando o amor de Deus fluir dentro da família. Por quê? O casal, às vezes, ele está acostumado a se ver só de manhã e de noite. E naquele pouco momento que ele se vê, é aquele momento, vamos aproveitar que a gente está junto e namorar um pouquinho e ficar juntinho? Beleza. Com a pandemia, às vezes está o dia inteiro junto, é onde ele começa a perceber a diferença de um, a diferença do outro, né? Ele hoje está de mau humor, mas por quê? Por causa de uma coisa ou de outra. São sentimentos que não se viam isso, por causa do distanciamento entre as pessoas, né? Mas que o Senhor possa abençoar essas famílias, trazer paciência, trazer a união, trazer a harmonia, né? E que eles possam ver que é uma oportunidade de estar junto, né? De se acertar, de se conhecer melhor, que essa situação a gente possa tirar algum proveito disso. Amém, irmãos? Bom, e a família então? Tem alguns mandamentos que o Senhor deixou para a família, né? E a família, uma família bem estruturada, bem alicerçada na palavra do Senhor, é que faz com que a gente possa ter uma sociedade melhor, tá? Então vamos ver. Nós temos aqui na sociabilidade, né? O que o Senhor dá de ensinamentos para os homens, maridos e pais. Ou maridos só, pais, pai, marido, né? Então, no geral, para homens, maridos e pais. Está lá em Efésios 5, 25, 1 Pedro 3, 7. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então, irmãos, qualquer momento aí, meio de não aguento mais a minha esposa, para e pensa. Cristo amou a igreja de maneira que ele se entregou por ela. Esse amor também tem que ser assim do marido com a mulher. 1 Pedro 3, 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, e de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Irmãos, nós vemos aqui, né, para os irmãos aí que estão nos assistindo, né, que sejam sábios. Quantas vezes a mulher está naquele momento que está sobrecarregada, é filho, é casa, é tudo, explode. Aí vai o marido e vai lá e vai explodir também. Não dá, né? Então sejamos sábios, vamos saber ouvir, né? Dependendo do que ela fala, entra de um lado, sai do outro. Dependendo do que ela fala, vamos respirar, acalmar, espera ela se acalmar um pouquinho, aí vamos conversar. Então, irmãos, não estou querendo aqui dar uma aula, né, de família, de uma aula assim que o irmão Fábio e a irmã Daniela dão lá nos ensinamentos, né, de casais, mas é o que a palavra do Senhor está dizendo, né? Sejamos sábios do convívio com suas mulheres. Mas não fica só para os homens não, irmãs. Chegou a nossa vez aí, ó, para as mulheres, irmãs e esposas. 1 Timóteo 3,11. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Irmãs, a gente sabe que a mulherada gosta de falar, né? Então, ó, vamos ser sábias, não vamos ficar falando mal de um, do outro. Ih, você viu o vestido daquela aí, hoje estava mais curto. E, ó, irmãs, ó, né? Vamos saber segurar a língua dentro da boca, né? E ser sóbrias e confiáveis, irmãs, né? Temos que ser confiáveis. 1 Pedro 3,1 diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedeçam à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Irmãos, o que a gente pode tirar daqui? Irmãs, né? Aqui está mais direcionado para as irmãs. O que a gente pode tirar aqui, irmãs? O sujeitem-se a seus maridos é porque Deus instituiu o marido como o homem da casa. Porém, como diz no versículo anterior ali, sejamos dignas, né? Não caluniadores.
que nós possamos estar firmadas na palavra. Por quê? Porque se os nossos maridos, né, os nossos filhos, eles derem uma vacilada, nós temos que estar firmes para ajudá-los, né? Então, essa união entre o homem e a mulher tem que ser perfeita, ela tem que estar ali junto, né? Se um dos dois começa a pender um pouquinho, o outro tem que estar lá, agarrar e trazer de volta, né? É para isso que serve essa união e é isso que tem que estar acontecendo do casal. Todos somos falhos, tanto os homens como mulheres, né? Adultos, crianças, todos somos falhos. Nós vimos lá atrás, a carne fala mais alto, né? Então, a gente tem que estar sempre atento. E não é porque às vezes um falou mais alto, tal. Tem que controlar essa situação. Tem que ter sabedoria de Deus para controlar a situação. E um tem que sustentar o outro. Um tem que ajudar o outro. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Agora vamos para os filhos, né? Mas filho não está assistindo essa aula? Tá, eu sou filha, né? Há vários filhos aí que também estão assistindo essa aula. Vamos lá. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, irmãos, os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos no caminho certo que eles têm que andar, ensiná-los segundo a palavra de Deus, levá-los para a escola dominical desde pequeno, isso ajuda muito, né? Porque ao momento em que eles ficarem grandes, eles vão querer fazer o que quer, são jovens, e uma vez que os pais educam eles desde criança, isso fica guardado lá dentro. Isso aí vai falar mais alto no momento do aperto, tá? E os filhos têm que honrar o pai e a mãe, ser obedientes, né? E ajudar o pai e a mãe aí, tá? Bom, a partir do momento que então aceitamos a Jesus como Salvador, aqui nós estamos falando da família de cada um, né? Cada grupo ali se forma, o homem casa, tem filho, casa com a esposa lá, tem filhos, formou uma família. Cada grupo desses é uma família. Mas agora nós vamos falar de um outro tipo de família. Então, qual que é esse tipo? A igreja. A partir do momento em que aceitamos a salvação por Jesus, começamos a fazer parte de uma família maior, que é a igreja. Então vamos ver isso aqui. Efésios 2, 18 a 21. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Amém. Está falando aqui então da igreja. Todos nós que aceitamos ao Senhor Jesus fazemos parte de uma família maior, de um grupo maior, de um membro maior, que é o corpo de Cristo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um com a sua finalidade, cada um com a sua funcionalidade, cada um no seu pedacinho, nas suas atitudes, fazendo parte do corpo de Cristo. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo é apresentada como uma sociedade perfeita, porque nela todos formamos um só corpo. 1 Coríntios 12 e 13 diz o seguinte: Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então aqui está falando da igreja, da sociedade perfeita, que é a igreja de Cristo. Amém, irmãos? Bom, vamos então para mais um tributo. A liberdade. Deus concedeu o livre-arbítrio ao ser humano para que escolhesse entre o bem e o mal. Deus nos concedeu o direito de escolha, tá? Vamos ver então o versículo que nos dá a entender isso. Marcos 16, 15 e 16
E 1 Reis 18 e 21. Em Marcos, disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então há aí a escolha, há aí o livre-arbítrio. Você crê em Jesus, você será salvo. Se você não crer, você será condenado. E lá em 1 Reis 18 e 21, está falando lá com o povo, Elias, né? Dirige-se ao povo e diz: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, não respondeu. Olha que situação. A Elias ali estava alertando ao povo para escolher ou a Deus ou a Baal. Não dá para servir a dois senhores. Amém, irmãos? Então, já que temos esse direito de escolha, né, temos que agir com responsabilidade. Essa escolha tem que ser responsável, pois responderemos por nossas escolhas para o Senhor. Então, precisamos ter discernimento e para isso precisamos estudar a palavra de Deus. O que eu quero dizer aqui? Vamos ler os versículos, aí a gente comenta um pouquinho. Romanos 14, 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Isso, irmãos, quando a gente se apresentar lá para Deus, Deus vai querer saber por que você fez isso, por que você fez aquilo. Então, a escolha que a gente tomar, a gente vai ter que dar a satisfação para o Senhor. João 8, 31 e 32 diz o quê? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, irmãos, para que a gente possa ter uma boa escolha, para que a gente possa decidir o que é certo e o que é errado, se a gente vai obedecer à carne ou ao espírito, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer ao Senhor. E conhecer ao Senhor é através da palavra do Senhor, através da pregação, né? Através da oração, pedindo mais intimidade com o Senhor. E é assim que nós podemos ter uma escolha correta e na hora de se apresentar perante o Senhor, estaremos seguros das nossas decisões. Amém? Próximo tópico: criatividade e trabalho. Através do trabalho, o ser humano transforma e preserva a terra. O trabalho, irmão, não é consequência do pecado, né? Tem gente que acha isso, tá? Mas ele é uma bênção na vida do homem. O trabalho é uma bênção. O que confunde aí a cabeça das pessoas, que Deus criou o homem para trabalhar na terra. Isso era bom. Porém, quando entrou o pecado e Adão e Eva foi expulso, aí é que houve uma transformação no modo de trabalhar, no modo que ia acontecer, e que deixou o trabalho um pouco mais estressante, mas não o trabalho em si. O problema não é o trabalho, o problema foi o pecado. Vamos ver isso aqui lá. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Irmãos, imaginem você ter esse privilégio de estar cuidando das coisas de Deus ali. Tudo lindo, tudo maravilhoso, você está cuidando ali. Não havia animal feroz brigando com o outro, né? Era tudo bonito. Foi a criação principal ali, primária de Deus ali, né? Então era tudo bonito. O homem só tinha que tomar conta, cuidar ali, cultivar, fazer tudo bonitinho. Porém, o homem pecou, né? E com o pecado é que veio, então, a dificuldade. E ao homem declarou, está lá em Gênesis 3, do 17 ao 20. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então vejam bem, não é o trabalho que é mal, né?
Foi por causa do homem aqui. Com o sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, irmãos, o trabalhar em si não é ruim. O trabalhar em si não é pecado. Poxa, só porque o homem pecou, agora ele tem que trabalhar. Não, o homem já tinha que trabalhar antes do pecado, cultivando a terra e cuidando das coisas do Senhor. O problema foi que, por causa do pecado, agora ficou mais difícil, né? Antes não era difícil, agora é, tá? Então, irmãos, mas que a gente sabe que a gente está nesse momento de crise, que a gente possa agradecer a Deus pelo emprego que a gente tem, né? Tudo bem, eu vou ter que acordar cedo e trabalhar, mas, irmão, agradeça ao Deus. Hoje em dia está difícil. Agradeça a Deus pelo trabalho que Ele te deu, pela porta de emprego que Ele te deu, que não é fácil. O difícil pode até ser o trabalho, mas ficar sem ele é pior ainda, né? Nós sabemos e vemos a situação que se encontra o país. Bom, vamos lá. Deus, então, deu o trabalho para o homem. E Ele também dotou o homem de criatividade. Desde Gênesis, o homem é criativo. Vamos ver aqui, ó. Então, desde Gênesis, o homem é criativo. E isso foi evoluindo e Deus deu o dom para que o homem seja criativo e para que o homem evoluísse e transformasse isso, né? Fosse se aperfeiçoando. Vamos ver. Gênesis 4:2. Voltou a dar à luz desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Irmãos, agora, só para ilustrar aí, nós temos aqui na primeira foto, né, uma ordenha de vaca, uma ordenha manual, né, que acredito que lá na época do Abel também deveria ser assim, né, pegar a cabritinha lá e ter que ordenhar a vaca e tal, era manual. Hoje, irmãos, com a evolução, né, com o dom de aperfeiçoamento, da criatividade que Deus deu ao homem, nós vemos que hoje já tem até a ordenha automática ali, né? A ordenha mecânica já, que não precisa... Imagina só, hoje em dia, para você tomar o leite lá da caixinha, quantas vacas que tem que ser ordenhada, né? Se ficar só o homem ali sentado no baldinho lá para tirar, não dá certo. E quem já não tomou um leitinho assim é bem gostoso, né? Tirado na hora. Tem gente que não gosta, mas eu já tomei e é gostoso. Então, o homem tem como desenvolver técnicas novas para melhorar o trabalho. A criatividade que o homem tem faz isso. E Caim era agricultor, né? Olha lá. Na primeira foto, a foto superior aí, nós vemos aí uma família, né? A gente sabe que tem até hoje, né? Dependendo do sítio que tem, a fazendinha que tem, mas um manual, né? Pegar na enxada, cavar e tal. Mas com o crescimento, né, do setor agrícola, tudo, hoje nós temos máquinas, tratores que fazem praticamente quase que tudo sozinho, né? Ela já corta, já pica, já separa, já faz. Essa evolução é a criatividade e é o que Deus tem para nós. Então, irmãos, nós estamos já próximo do fim. Vamos partindo aqui para a conclusão. Paulo, na conclusão, diz o seguinte: em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente. Mas em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Por isso, o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem Ele, a vida humana perde todo o sentido e encanto. Então, irmãos, que nós possamos, a lição foi um pouco rápida, mas que nós possamos, irmãos, aprender da palavra, aprender do Senhor, para que nós possamos buscar mais ao Senhor, que o nosso espírito seja mais forte que a carne, para que a gente se abstenha, né, dos desejos da carne e que a gente possa buscar mais ao Senhor. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade. Desculpe qualquer gagueira aqui, né?
Mas assim, a gente vai se acostumando com essa aula, mas espero que a gente volte em breve. Então, irmãos, daqui a pouquinho, às 10 horas, nós temos aí uma salinha de bate-papo. Quem não souber entrar, eu já passei lá nos grupos do WhatsApp, né? O grupo oficial e o grupo do Desperta Débora. Os irmãos, por favor, já passem para o grupo dos irmãos. E entrem lá, vamos bater um papo, vamos se ver e tirar alguma dúvida que ficou. Provavelmente vai ter algum pastor lá que vai poder nos ajudar nas respostas. E matar um pouco da saudade, né? Se ver um pouquinho, dar um pouco de risada, tá bom? Conto com a participação de vocês no bate-papo e na próxima aula também. Amém? Fiquem com Deus, vamos orar. Senhor Deus, eterno e glorioso Pai, te agradecemos por tudo que possamos ter ouvido aqui, Senhor, por tudo que aprendemos. Guarda-nos, Senhor amado, e que essas palavras fiquem em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço e continua, Senhor amado, nos preparando para poder aprender cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, um abraço, fiquem com Deus, até uma próxima aula e até o bate-papo. Amém? Tchau, tchau.